Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Está começando agora o primeiro episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. Meu nome é Al e eu serei o host de vocês. Como vocês podem ver pelo título, falaremos um pouco sobre patrística, tradição, infabilidade, concílios, escritura e como tudo isso se relaciona com a maneira de se entender a teologia nos dias atuais. Responderemos questões sobre qual é a autoridade dos pais da igreja e dos concílios sobre nós. Descobriremos também se isso anula a escritura de alguma maneira e qual é a visão protestante disso de uma maneira geral. E no podcast de hoje, é claro, eu não estou sozinho. Temos um ilustre convidado. Por favor, apresente-se. Saudações a todos que estão ouvindo. Meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio, não de Melo, né? Não sou padre, só deixando muito claro. Sou estudante, né, de bacharel em teologia, né? Estou agora no segundo ano e, bom, prazer estar aqui com vocês, né? Sempre muito bom ter um momento para conversar sobre teologia, né? Eu espero não me estender muito, mas provavelmente eu vou fazer isso hoje, já deixo o aviso prévio. Ótimo, então. Com certeza é muito bom ter o Fábio aqui, uma pessoa que é bastante estudada no assunto. O que nos motivou, de certa maneira, a fazer esse podcast foi os recentes tweets do pastor Iargo Martins no seu Twitter, tecendo alguns comentários acerca da autoridade, da patrística e também que ela tem com a igreja nos dias de hoje. Deixando bastante claro que o podcast de hoje não serve como uma resposta aos tweets dele, mas como foi uma questão que foi deixada no ar e gerou bastante discussão, a gente decidiu discutir um pouco sobre isso, certo? Ok, maravilha. O primeiro tópico que nós iremos tratar será sobre se os apóstolos eles foram inspirados infalivelmente todas as suas ações ou se somente os seus escritos canônicos foram. Certo. Essa questão se levantou recentemente por conta de algumas discussões no Twitter, justamente, né? Onde você vai justamente encontrar pessoas que usam um argumento aparentemente estão se valendo de um livro do Kevin Van Hooser, que é a Autoridade Bíblica Pós-Reforma, né? Em inglês, se eu não me engano, o nome é After Babel, né? Não tenho certeza se eles estão se embasando nesse livro ou se eles estão, na verdade, acabam distorcendo o argumento verdadeiro do livro, né? Mas, no mínimo, a compreensão de infalibilidade está um tanto desconexa, assim, né? Então é importante informar, deixar bem solidificado, afinal de contas, qual é a questão da infalibilidade na igreja bíblica, né? Na igreja do período neotestamentário, do período apostólico, né? Então Claro. é muito fundamental a gente ter a visão de que a igreja sempre se confessou como uma igreja apostólica, né? Isso sempre foi muito levado em conta na igreja primitiva de forma geral, e você vai encontrar isso na Bíblia afirmado de forma muito, muito clara. Ou seja, a ideia é, a igreja está fundamentada no ensino dos apóstolos, né? Isso já dá a entender que, de certa forma, a figura apostólica detém essa autoridade de ensino considerado como sempre sendo o ensino verdadeiro. E, portanto, se algo é realmente verdadeiro em todos os sentidos, aquilo é infalível. Não existe falibilidade no que é verdade, né? A verdade é verdade, e se o que foi dito em verdade sem erros, pode-se dizer que aquilo foi dito infalível ou inerrante, não há erro naquilo, né? Mas vamos lá, vamos às questões das provas bíblicas em relação a isso, né? Você vai encontrar as afirmações sobre a autoridade apostólica e a autoridade do ensino apostólico ainda no Novo Testamento, né? Que assim, a gente tem que ter em mente que o Novo Testamento ele demorou até começar a ser escrito, né? As primeiras os primeiros escritos do Novo Testamento são as epístolas, porque elas vão lidar diretamente com problemas que estão acontecendo nas igrejas dispersas, né, por debaixo do céu, vamos usar esse termo, né? Então, os apóstolos eles tomam a iniciativa de começar a escrever as epístolas a partir do momento que as congregações, né, começam a apresentar controvérsias ou precisam de alguma exortação ou algum encorajamento, né, algum ensino. Então, começa a ser escrito aí. Quando os apóstolos não têm mais aquela proximidade física, né, eles estão distantes da congregação, mas eles precisam ensinar algo a eles ou exortar, então eles fazem isso por meio escrito. Demorou até que isso acontecesse, né? Quando a gente chega no Novo Testamento, os primeiros escritos,
já existia a igreja, né? Ela já estava montada, ela já era algo que estava acontecendo, vamos dizer, né? Você já vai ter as congregações reunidas, né? As epístolas já são direcionadas a congregações, né? A assembleias de pessoas que se converteram como? Através da pregação apostólica. Quando começa a pregação apostólica em si que funda a igreja? Bom, o registro que nós temos disso, que é um registro posterior, né, não foi escrito no dia que aconteceu, mas o registro que nós temos disso vem de São Lucas, né? A gente encontra isso no livro de Atos, escrito por ele, né? No segundo capítulo, quando ele lida do Pentecostes, etc., ele fala da pregação de Pedro, né? E daí, posteriormente, após o Pentecostes, ainda no mesmo capítulo, a partir do versículo 42, Lucas começa a descrever como era a vida dos primeiros cristãos ali em Jerusalém, né? E ele, no versículo 42, justamente fala uma afirmação muito importante que fundamenta essa questão da apostolicidade da igreja, né? Que diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos já era considerado algo a ser retido, algo a ser recebido pela igreja, muito antes dos apóstolos começarem a escrever, né? Ou seja, desde o começo, logo após a primeira pregação, que realmente é o momento ali que muitos consideram o fundamento da igreja pela primeira vez, né? A igreja se funda ali no Pentecostes, né? Ou pelo menos se inicia um grande movimento ali. Logo em seguida, já é declarado que tudo que os apóstolos estavam falando era considerado algo a ser recebido, guardado, tido como de valor e autoridade, né? De forma que as pessoas tinham que perseverar na doutrina apostólica. Isso muito antes dos escritos, né? O que mais a gente tem sobre isso? Você vai avançar para 1 Coríntios, capítulo 12, né? Você vai ali para o versículo 28, né? Você vai ter outra afirmação sobre a autoridade apostólica, né? Onde Paulo, no versículo 28, capítulo 12 de 1 Coríntios, diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas, né? Nesse versículo, o que há de peculiar aqui? A questão de autoridade. Paulo enumera as autoridades. Ele também vai fazer isso em Efésios 4, só que ele não faz tão explicitamente no sentido hierárquico quanto ele faz aqui em Coríntios. Então eu escolhi esse texto como melhor. Onde ele diz, primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas. O que isso significa? O que Paulo está querendo dizer sobre isso? Quando ele se refere aos profetas, né, pode-se debater se ele estaria se referindo aos profetas da igreja, no sentido de, são as pessoas que nesse momento estão profetizando na igreja, ou talvez ele esteja se referindo aos escritos do Antigo Testamento. Se este for o caso, Paulo acaba de afirmar muito claramente a autoridade apostólica acima do Antigo Testamento. E isso é uma coisa muito lógica. Afinal de contas, isso fica muito claro no livro de Hebreus, o Antigo Testamento é a sombra daquilo que viria, né? Quem viu aquilo que veio, afinal de contas? Os apóstolos. Eles são as testemunhas do que aconteceu. Eles são a grande autoridade de relatar como foi que aquilo aconteceu, como aquilo se deu, né? Então, por conta disso, eles têm autoridade acima daqueles que viram as sombras, né? No sentido de que quem interpreta o que os profetas disseram são os apóstolos. Quem interpreta profecias e mostra elas se cumprindo são os apóstolos, né? Então, a ideia é justamente essa, de que os apóstolos interpretam as profecias do Antigo Testamento. Claro, né, não vou entrar no debate aqui se esse texto fala dos profetas na igreja ou os profetas do Antigo Testamento. A minha opinião é que se refere sim aos escritos dos profetas do Antigo Testamento, né? E que Paulo estaria justamente afirmando. Os apóstolos fazem a interpretação disso aqui, os apóstolos que dizem e que demonstram para a igreja, baseado na autoridade deles, de quem viu as profecias se cumprirem, eles que vão mostrar qual era a interpretação correta das profecias, porque eles viram elas acontecerem, né?
Outro texto que eu acho fundamental sobre isso é o texto de Apocalipse 21, né? Em Apocalipse 21, né, assim, o penúltimo capítulo do livro, João já está falando sobre a cidade celestial, né, etc. E vale ressaltar que Paulo compara e chama, na verdade, a igreja de Jerusalém celestial, né? Ao mesmo tempo, ele chama de noiva. Então, esse texto é um tanto curioso, né? Que pode ser interpretado de duas formas. Uma no sentido literal, onde estaria se falando da cidade de Jerusalém, e outra no sentido que estaria se referindo à igreja, né? De uma forma ou de outra, as duas interpretações trazem o mesmo significado, né? Em 21, a partir do versículo 9, Pedro começa a falar da visão que ele está tendo da Nova Jerusalém, né? Então, no versículo 9 ao 12, ele vai dizer o seguinte, ou melhor, 9 ao 11, eu vou ler, né? Então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, né? Aí ele faz uma descrição das portas da cidade e ele vai para a muralha. No versículo 14 ele diz uma coisa muito importante, ele diz, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre esses 12, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, ele está justamente falando assim, a muralha da cidade celestial, da Jerusalém celestial, esteja ele falando isso literalmente da cidade futura ou figurativamente da igreja, que também é Jerusalém celestial, independente disso, aliás, aquilo que defende, de certa forma, ou vamos dizer entre aspas, os limites da cidade ali, tem 12 fundamentos. Esses limites são fundamentados no nome dos 12 apóstolos. Eu não vou entrar aqui na discussão se Paulo estaria incluso nisso ou Matias estaria incluso nisso, mas querendo ou não, isso demonstra a apostolicidade, a autoridade apostólica doutrinária na igreja, certo? Ou seja, a igreja é escriturística? Ela é sem dúvida escriturística, mas ela é apostólica, certo? Os escritos do Novo Testamento, um dos critérios para definir o Novo Testamento era a proximidade apostólica, né? Se o texto foi escrito diretamente por um apóstolo ou por alguém que conheceu um apóstolo, né? Lógico, esse não é o único critério. Existe um longo debate sobre o assunto. O Paulo On debate isso, ele apresenta isso no livro dele, Deus Falou na Língua dos Homens. Você também vai ver isso no livro do Lee Martin MacDonald, A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos, e até mesmo na introdução bíblica do Norman Geisler com William Nix, né? Então, assim, o cânon do Novo Testamento, um dos critérios era justamente a proximidade apostólica. Por quê? Porque era vista essa autoridade na figura apostólica, né? E os apóstolos, eles falam dessa autoridade de si próprio. Como eu falei, em Efésios 4 você vai encontrar Paulo justamente falando dos apóstolos primeiro, apesar dele não usar o termo primeiro, isso fica subentendido. E em 1 Coríntios 12 ele fala isso explicitamente, né? E ali em Apocalipse dizendo, a autoridade da igreja no Novo Testamento era os apóstolos, não é só os escritos deles, mas tudo que vem deles, certo? Ou seja, tem muitas pessoas que dizem, o locus da autoridade é só o cânon bíblico. Bom, isso eu tenho que discordar muito fortemente. Na verdade... Acaba caindo na nuda escritura, né? Praticamente isso. Praticamente isso. É uma visão, eu vou dizer, essa visão de que o locus da autoridade não se encontra na figura apostólica, mas apenas no que eles escreveram e não no que eles falaram, desculpa, essa é a forma que um muçulmano lê o Alcorão, não que um cristão vai ler a Bíblia dele. Né? Não é assim que um cristão deve ler a Bíblia dele. O cristão ele deve ler a Bíblia confiando que o Novo Testamento é fundamentado no ensino dos apóstolos e que o ensino apostólico ele é um ensino verdadeiro, porque eles viram aquilo se completar, eles viram as promessas se cumprirem, e porque eles estão imbuídos, ou melhor, eles estão, vamos dizer, cheios do Espírito Santo, de uma forma mais especial. Você vai ver em João, Cristo fazendo uma promessa mais especial aos apóstolos, né? Por exemplo, ele vai dizer, quando o Espírito Santo vier,
vocês serão guiados em toda a verdade, né? Isso é uma promessa que ele faz em particular aos apóstolos. O Judas nem estava nessa situação. Judas tinha saído para trair Jesus, né? É só quando Judas sai que Jesus faz essa promessa. Vocês serão revestidos do Espírito Santo que vai guiar vocês em toda a verdade, né? Ou seja, a gente tem que confiar que o ensino apostólico, seja escrito, seja falado, ele é toda a verdade. Mas aos que insistem nesse argumento que eu não vejo nenhum nexo de que o locus de autoridade é só o cano, ou seja, portanto, só o que os apóstolos escreveram é inspirado, o que eles falaram não é, eu teria que levantar justamente a questão de 2 Tessalonicenses 2,15, né? Onde, vamos supor, então, que seja verdade isso que eles dizem, que só o que os apóstolos escreveram é inspirado e, portanto, o que eles ensinaram por vós é falível, que é uma suposição totalmente estranha, que cai em campos muito perigosos, que diria, por exemplo, então, se só a escritura é inspirada e, portanto, o que os apóstolos ensinaram oralmente era falível, então Deus deixou a igreja dele durante décadas sem nenhum ensino apostólico infalível, né? Durante décadas a igreja ficou dependendo da boa memória de pescadores, né? Isso não tem cabimento, não tem cabimento. É quase supersticioso, né? Dizer uma coisa dessas é absurda. Em 2 Tessalonicenses 2,15, suponhamos que realmente só o que foi escrito é infalível, aí a gente entraria num problema. Por quê? Diz assim Paulo: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, certo? Ou seja, o que Paulo está falando aqui é justamente, vocês devem guardar e receber tudo que foi ensinado por nós, independente se foi escrito ou falado oralmente, certo? Se a fala dos apóstolos não fosse inspirada, nós entraríamos aqui num paradoxo. Ok, então só o escrito é inspirado. Ok, mas aí a gente tem o escrito aqui, Paulo escreveu isso aqui, então isso aqui é inerrante, infalível, e no escrito está dizendo para guardar o que foi dito, que foi falado, né? Ou seja, infalivelmente, Paulo teria determinado que se deve guardar algo falível, né? Isso é totalmente bizarro. E eu vi argumentarem, não vou citar o nome, mas argumentou em cima de Gálatas 1,8, dizendo, veja bem, Gálatas 1,8, Paulo ele fala, nem que um de nós, ou que nós mesmos preguemos outro evangelho, ou um anjo dos céus seja anátema, né? Então ele estaria dizendo, a autoridade, o locus da autoridade não está na figura apostólica, porque aqui ele cogita a possibilidade deles pregarem uma coisa errada, e daí ele diz, se isso acontecer, desconsidera, porque a autoridade não somos nós. Bom, o problema desse argumento é se basear numa hipótese e numa hipérbole, né? Primeiro, Paulo está falando de uma hipótese, ele lança o se, né? Ele diz, se isso acontecer, né? E que essa hipótese é impossível de acontecer se demonstra pelo mesmo versículo, né? Porque Paulo vai justamente dizer, mesmo que um de nós ensine outro evangelho, ou um anjo do céu ensine isso. Ou seja, nós sabemos que anjos do céu, ou seja, não estamos tratando de demônios, não são mais capazes de apostatar e pregar outro evangelho. É impossível que um anjo do céu desça para enganar os homens com falsas doutrinas. Se um anjo faz isso, não é um do céu, é um demônio, né? E não se refere mais a eles assim no Novo Testamento, né? Eles são mais distinguidos, chamados de demônio mesmo, ou espírito, né? Mas nesse texto Paulo Já vi pessoas ligando esse texto de Gálatas à doutrina islâmica, né? De que o Maomé teria recebido uma mensagem diferente de um anjo. sim. Sim, os Mormons é a mesma coisa. O Joseph Smith teria recebido um novo evangelho de Moroni, né, que é um anjo, que antes era um índio, né? É totalmente bizarro, né, essas afirmações. Mas o que Paulo está falando é algo impossível. Ele está demonstrando, é impossível que isso aconteça. Isso já invalida o islamismo e o mormonismo de uma vez só também, lógico, né?
É impossível que um anjo desça e pregue outro evangelho. Ou seja, essas coisas devem ser conciliadas. O que ele está dizendo ao mesmo tempo também é que é impossível que um deles pregue um evangelho falso, né? É impossível que isso aconteça. Por isso ele está primeiro falando de uma hipótese hiperbólica, um exagero. É só o único o intuito de uma hipérbole não é falar de uma situação realista ou propor um cenário em que, se isso acontecer, vocês têm que estar preparados. Não, o único intuito de uma hipérbole é fortalecer o argumento dele, é dizer, olha, mesmo que isso aqui chegue a acontecer, o que eu disse é o que está valendo. Entende? Não é. Isso seria abusar do texto. E daí, ainda por cima, a gente teria que assumir uma contradição, né, desse texto de Gálatas 1 com esse de 2 Tessalonicenses 2, né, onde, e ainda por cima com o texto de João, né, onde os apóstolos teriam sido guiados em toda a verdade, né. É totalmente absurdo. Você teria que dizer, então os apóstolos eles eram falíveis apesar de terem sido guiados em toda a verdade, apesar de infalivelmente eles determinando que algo falível fosse preservado. Isso é absurdo. Isso não tem nem lógica, não tem nenhum cabimento. Não é uma verdade tão verdadeira assim. É uma É, verdade em que última fica aí, instância, fica em quem, última né? instância, em última instância vai dizer que Jesus mentiu, já que eles não foram guiados em É, toda a verdade. é verdade. Ou pior ainda, que eles foram guiados em toda a verdade e Jesus escolheu o mal, que um deles apostatou, né? Exatamente. É bizarro. Outra afirmação que você vai encontrar disso sobre missão, né, ou os ensinos, é que, assim, a gente tem que em mente que a igreja do Novo Testamento, para a desgraça de muitos, testam essa ideia, né, porque gostam de mandar da autoridade só na escritura e não nos apóstolos, né, ou seja, dizer, não, o que eles ensinaram oralmente não era válido, só escrito, essa visão islâmica da coisa. Para a desgraça de todas, a igreja do Novo Testamento ela já era uma igreja que ensinava, ela era uma igreja que era preocupada em ensinar, né? Muito antes de escrever, né? Ou seja, os apóstolos eles gastavam o tempo fazendo com que as pessoas da igreja aprendessem muito antes deles começarem a escrever. E isso você vê testemunhado de forma muito clara em 1 Coríntios 11, né? Você vai, por exemplo, para o versículo 2. Paulo fala justamente dessa questão de tradição, ou seja, algo que foi passado adiante, ele passou para eles, ensinou para eles. Ele vai dizer justamente, de fato, né, versículo 2, né, 1 Coríntios 11, 2, ele vai dizer, de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e tendes as tradições assim como vou-las entreguei. Né? Ou seja, eu louvo você e parabenizo vocês, né? Eu infalivelmente escrevo isso aqui, infalivelmente eu estou louvando vocês porque vocês reteram o que eu falei oralmente, né? Seria outro problema para quem tem esse tipo de mentalidade, né? Ainda por cima, se você avança, mesmo capítulo, versículo 23, né? Você vai encontrar Paulo falando justamente dessa questão do ensino, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e daí ele faz a exposição da instituição da Eucaristia, né? Ou seja, Paulo está aqui justamente falando da questão de eu ensinei vocês, isso muito antes dele começar a escrever, eu ensinei vocês, parabéns porque vocês gravaram o que eu ensinei vocês oralmente, parabéns, isso é muito útil, né? E eu escrevo isso infalivelmente, né? Assim, né? É um problema para esse pessoal. No mesmo livro, né, 1 Coríntios, você vai para versículo 15, quer dizer, versículo 15 não, capítulo 15, você vai para o versículo 2, você também vai encontrar Paulo justamente falando da pregação oral e de como ela era salvífica, né? Ele diz em 15:2, por ele também sois salvos, aqui ele está falando, né, do caso do evangelho, né? Eu vou ler do 1 ao 2 melhor, né? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Né? Ou seja, novamente Paulo aludindo ao ensino oral, à pregação que ele fez. Nós cremos que os apóstolos, quando eles estavam pregando em público ou ensinando diante da igreja, não eram eles que falavam, a gente tem que deixar isso claro. A gente diz o locus de autoridade está na figura apostólica, não porque o apóstolo em si é de si infalível, né? Muitas vezes quando eu falo isso, tem gente que vai argumentar, Fábio, você está transferindo a autoridade do Espírito Santo para a pessoa. De forma nenhuma.
Muito pelo contrário, afirma a autoridade do Espírito Santo. Porque nós cremos que quando os apóstolos pregavam oralmente, não eram eles que falavam, era o Espírito Santo. Portanto, é infalível. Se nós confiamos que os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo e eram guiados em toda a verdade por eles, nós cremos que é o Espírito Santo que falava através deles. Porque Cristo, por exemplo, quando ele fala das perseguições que aconteceriam aos apóstolos, dá uma garantia muito interessante. Ele fala justamente, quando vocês estiverem diante dos tribunais, não se preocupem com o que dizer. O Espírito Santo vai dar a vocês todas as palavras que devem dizer. Né? Ou seja, existe essa garantia no ensino apostólico e até mesmo na defesa própria apostólica. Né? De forma que o Espírito Santo estava guiando os apóstolos para que eles não ensinassem à igreja uma besteira, uma heresia. Né? Isso não era algo possível, não porque os apóstolos em si são infalíveis, mas porque o Espírito Santo sempre falava através deles, quando eles estavam ensinando, quando eles estavam pregando, quando eles estavam admoestando, exortando, ou até mesmo quando eles condenavam alguém, como em 1 Coríntios 5, quando Paulo condena o homem que estava se deitando com a sua madrasta, né? O Espírito Santo sempre estava guiando. Né? Então a gente tem que ter essa confiança na figura apostólica, não porque o apóstolo é meramente apóstolo, mas porque, bom, ele está sempre sendo guiado pelo Espírito Santo e ele viu as coisas acontecerem, ele viu as profecias se cumprirem e ele recebeu promessas de que o Espírito ia guiar ele. Então nós temos que crer que o Espírito guiou os apóstolos. Portanto, isso vai ficar muito claro. Você vai pegar, por exemplo, o teólogo luterano, como o John Theodore Miller. Você vai na Dogmática Cristã dele, 4ª edição, página 119. Né? Ele vai falar justamente, deixa eu até ver se eu encontro isso aqui, né? Para pegar direitinho aqui com as palavras dele, como ele disse isso, né? Para que não haja engano aqui, para que fique claro que eu não estou inventando, né? São as palavras do próprio. Ele diz: todas essas expressões declaram que o Espírito Santo se serviu dos escritores como seus instrumentos. Os mesmos se fizeram sua boca pelo revelar da sua santa palavra, tanto oralmente como por escrito. Ou seja, os apóstolos eram a boca de Deus. Eles se faziam como boca de Deus quando eles ensinavam por escrito e oralmente. Né? Isso é claro, tanto na Bíblia quanto por uma razão lógica. Né? E o Michael Horton, né, ele também fala sobre isso. Isso tem que ser algo crido por todos os cristãos. Não é algo que a gente pode simplesmente fazer um cherry picking e selecionar o que a gente quer, né? Você vai ver no livro do Michael Horton, né? Ele tem um livro chamado Evangélicos Católicos e os Obstáculos à Unidade, né? É publicado pela Cultura Cristã, né? Você vai encontrar isso lá na página 27. Ele afirma exatamente: os protestantes também acreditam na infalibilidade da tradição, se por tradição se entendem as tradições dos apóstolos antes de serem registradas nas escrituras. As escrituras reportam a tradição, né? Isso é algo que tem que ser crido por todos, né? Se você discorda disso, poxa, que pena, você está errado, né? É só o que eu consigo dizer, que pena, você está errado. Então, você tem sim essa afirmação, tanto que os apóstolos ensinaram oralmente, quanto que eles escreveram, era infalível. Não porque eles em si tinham infalibilidade, mas porque o Espírito Santo, que é infalível, sempre falava através deles. Tem gente que vai apontar para o caso que Paulo menciona em Gálatas, sobre a contenda entre Paulo e Pedro, né, onde Pedro se comportou mal, né, diante de uma situação onde tinham tinham gentios reunidos em um lugar e Pedro estava comendo com todos, e daí chegam os homens de Tiago, ou seja, os judeus, os homens que vinham de Jerusalém, porque Tiago era apóstolo da igreja de Jerusalém, né? Chegam os homens de Tiago e Pedro se retira de entre os gentios e vai comer só entre os judeus, porque ele queria ter essa moral, né? Vamos dizer assim, com essas palavras. E daí Paulo repreende ele. Diz, não, você não pode fazer isso. Aí tem pessoas que apontam isso e dizem, veja, os apóstolos não são infalíveis. A questão é, nós não estamos falando que tudo que um apóstolo fez na vida, que o apóstolo não peca, que um apóstolo não pode se comportar mal, né? E que um apóstolo ele não pode pecar, né? Que isso é um pecado, né? Ninguém diz isso. Nós dizemos que quando se trata de infalibilidade, nós estamos falando o apóstolo
apóstolos todos, quando eles iam pregar a igreja, quando eles estavam pregando publicamente ou ensinando a igreja, o Espírito Santo era quem estava falando. É isso. É só isso. Né? Eu creio que essa resposta foi satisfatória, não sei. Eu acho que deixa suficientemente claro. Acho que não tem como deixar mais claro do que isso. Bem, certo, então, passando para a próxima questão, como que o ensino dos apóstolos foi conservado e como que nós temos acesso a eles hoje? Ok, acima de tudo nas escrituras, né? Quando nós falamos do ensino apostólico, nós cremos na suficiência das escrituras, né? Nós não cremos em nuda ou solo escritura, nós cremos em sola escritura, mas isso significa o quê? Que tanto o ensino oral quanto o escrito era inspirado, mas que o ensino escrito ele já vai abarcar em si tudo que o ensino oral tinha, né? Ou seja, ele é suficiente, no sentido de que tudo que você vai encontrar que um apóstolo tenha pregado oralmente, etc., o Espírito Santo agiu para que fosse depois registrado nas Escrituras, né? De forma que nós tenhamos um registro 100% confiável de que isso aqui é de um apóstolo porque foi escrito pela mão do próprio. Isso aqui vem de um apóstolo porque ele mesmo que fez, né? Elaborou palavra por palavra do que está aqui, né? Então, acima de tudo nas Escrituras, as Escrituras são suficientes. Tudo que concerne a salvação, tudo que concerne que é necessário crer para a salvação, você vai ter nas Escrituras. Você não vai estar deficiente de algo, né? Agora, nós temos a regra de fé, a regula fidei, né? Que é outra forma do ensino, que é a parte do ensino oral, né? Como eu disse, os apóstolos eles tinham que ter formas inteligentes de ensinar antes de começarem a escrever, né? Para que as pessoas tivessem o mínimo de fixação daquilo que foi pregado, para que elas tivessem aquilo no que se agarrar para crer e saber no que crer, né? É aí que começa o que a gente chama de catequese, porque catequese vem de ensino, né? Um catecismo é um ensino, né? Então nós falamos dos catecúmenos, que normalmente eram as pessoas que antes de se batizar eram ensinadas mais do que suficientemente nas coisas mais basilares que se deve crer. Mas o que a gente tem registrado no Novo Testamento que é muito interessante? Você vai encontrar no Novo Testamento os primeiros credos, menções dos primeiros credos, né? Os apóstolos, para que houvesse fixação daquilo que eles ensinaram, começaram a elaborar os primeiros credos da igreja. Então, um ótimo exemplo disso, que você vai encontrar Paulo citando um credo que ele utilizava, está em 1 Timóteo, né? Você vai em 1 Timóteo, capítulo 3, né? Versículo 16. Normalmente, se você, por exemplo, já tem uma Almeida Revista Corrigida, ela já vai estar estruturada em forma de como se fossem unidades, assim eu vou dizer, são artigos. Isso, dá para dizer que são artigos. Ela já vai estar em parágrafos, né? Ou seja, uma afirmação X, parágrafo, afirmação Y, parágrafo, afirmação Z, né? Você vai encontrar isso. Normalmente, se você tem uma área, não sei que versão vocês podem estar utilizando agora, mas diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade, ou grande é o mistério da fé, né? Aí entra, ele cita um credo, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi ficado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, né? Então, aqui você tem um registro de uma das formas de ensino apostólico, o credo, os credos, né? Eram múltiplos credos. No Novo Testamento, quando você vai fazer a análise de alguns textos que se assemelham a credos, muitas vezes eles podem ser confundidos com hinos. É difícil realmente você determinar se um texto, se o apóstolo está se referindo a um hino, né, citando um hino ou citando um credo, porque a estrutura é normalmente muito parecida. Então, muita coisa tem que ser avaliada e vai ter divergência sobre se tal passagem é um hino ou um credo. Mas isso acaba justamente mostrando a proximidade que as duas coisas tinham, né? Que os hinos na igreja primitiva eram confessionais, né? Eles tinham essa particularidade de serem confessionais, falarem muito do que se cria, né? Então, você vai ver isso, por exemplo, em Filipenses 2, né? Onde Paulo, ele vai, a partir do versículo 6 ao 11, ele vai
elaborar um credo, onde ele vai dizer assim, a estrutura do texto, né, pela forma como ele consegue ser dividido no grego, você consegue entender que se trata de um credo. Pelo estilo, a passagem da coisa, né? A forma como se leria em voz alta, etc. Né? Filipenses 2, 6 a 11, ele vai dizer, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana. Né? Aqui seria uma primeira estrofe. Né? Ou melhor, a primeira estrofe incluiria o 8 também, perdão. Onde ele diria também, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Aqui seria o final da primeira parte, né? Tem quem divida em 2 estrofes, 3 estrofes ou até 6 estrofes, né? E daí uma segunda parte trataria do seguinte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Então, é mais um texto aqui que pode ser tanto um hino quanto um credo. Independentemente, os dois tinham uma função didática na igreja. Outro texto super fundamental, que é dividido em 2 estrofes, esse aqui com um pouco mais de certeza que essa seja a divisão mais correta, né? Ao invés de 3 ou 6, né? Você vai para Colossenses 1, 15 ao 20. Você vai ter a estrofe A e estrofe B. A estrofe A ela vai abarcar o versículo 15 até a primeira metade do 18, e a estrofe B do 18 até o final, né? Ou seja, até o versículo 15. Então você leria, quer dizer, até o versículo 20. Então você leria da seguinte maneira, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E daí aqui iria para a segunda estrofe. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que neles residisse toda a plenitude e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, é mais um texto falando justamente estaria citando um credo ou um hino, né? Nós temos esse registro do ensino oral. Parte do ensino oral ficou assim, palavra por palavra, ipsis literis, no texto. Né? A gente tem essa grande vantagem de encontrar as evidências de como os próprios apóstolos falavam nas suas próprias palavras os primeiros credos. Né? Agora, outra coisa muito interessante que você vai encontrar em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 2, Paulo estaria lidando sobre o evangelho que ele pregou. Ele diz, né, justamente, como a gente já leu, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão, né? E daí, o que é essa palavra que ele pregou? Ele continua no versículo 3 ao 5, né? Onde ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele está falando de um ensino que ele recebeu e ele repassou adiante, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? E apareceu a Cefas e depois aos 12, ou Cefas e depois aos 12. Né? Ou seja, qual é a grande questão aqui que você vai encontrar? Essa estrutura de credo, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É como se fosse verso-refrão, né? E daí, essa questão de falar, apareceu a Cefas, né? Ou a Cefas, tem quem pronuncia de tudo que é forma hoje em dia, né? Está se referindo a Pedro, né? Só que ele usa Pedro na sua forma aramaica, ao invés da forma grega, né? Ele não chama Pedro pelo nome de Pedro, ele chama pelo seu nome em hebraico. O que isso indica, né? Paulo começa dizendo, vos entreguei o que eu recebi. O que ele recebeu? Ele recebeu esse ensino que ele acabou de descrever. Só que nesse ensino que ele acabou de receber, ele está repassando, ele está falando de Pedro em hebraico. Ou seja, o que ele está dizendo? O que isso indica? Que originalmente esse credo veio de Jerusalém.
porque vem em aramaico. A própria estrutura do texto dá a indicar que provavelmente esse credo foi escrito em aramaico, né? Ou seja, desde Jerusalém, os apóstolos já escreviam e já formulavam credos, resumos de doutrina, né? Oralmente. E eles ensinaram isso ao apóstolo Paulo, né? E daí Paulo repassou, né? Ele entregou o que ele recebeu em Jerusalém, né? A gente consegue entrar daí no debate do antigo credo romano, Rufino de Aquileia, mas eu já vou entrar nisso um pouco mais posteriormente. Então aqui você tem muito evidentemente textos confessionais, né? Textos de credos ou talvez de hinos, né? Independentemente, as duas coisas são confessionais, são estruturas que a gente encontra na Bíblia que demonstram o ensino oral dos apóstolos, ou seja, que eles estavam ensinando oralmente com fórmulas, né? E a regula fidei seria a preservação dessas fórmulas, dos credos, ou dos resumos da doutrina e da confissão cristã, né? Outros lugares em que você vai encontrar isso, daí eu não vou ler todos porque eu vou ficar aqui enchendo o saco, né? Vamos lá. Romanos 1, 3 a 4, Romanos 4, 24, 25, Romanos 8, 34. Você vai encontrar isso até em 1 Coríntios, deixa eu até me lembrar, no capítulo 8, se eu não me engano, versículo 6, né? Esse aqui é muito fundamental, que perceba essa estrutura. Todavia, para nós, há um só Deus Pai, de quem são todas as coisas e para quem existir. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Percebe essa estrutura? Um só Deus Pai, Criador de todas as coisas. Um Jesus Cristo, para qual todas as coisas existem. Né? Essa estrutura vai se repetir mais adiante. Você também vai encontrar em outros textos mais credais, vamos dizer confessionais, é um pouco mais adequado chamar de confessionais. Né? Encontrar 1 Timóteo 2,15, né? Onde Paulo justamente ele vai falar. É 1 Timóteo? Agora já. Não, 2,15 não, 2,5, perdão. Era 1 Timóteo 2,5, você vai ver de novo Paulo repetindo muito parecido, né? Portanto, ou porquanto, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, né? Aí, Pedro também faz isso. 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 18, ele vai usar essa estrutura mais confessional, ou melhor, talvez não tanto em estrutura no sentido de, linguisticamente, o texto diz assim, mas o raciocínio traz uma confissão, né? Também ele vai dizer, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então você vai encontrar essas estruturas racionais, confessionais dentro da Bíblia. E daí, vamos lá, se a gente pegar esse de 1 Coríntios e 1 Timóteo, né? Ou até mesmo todos os de Romanos que eu citei. Romanos 1, 3, 4, 4, 24, 25, 8, 34. Vai falar justamente um Deus Pai, Filho, etc. Ele vai usar essa estrutura. A gente consegue perceber que se preservou, e agora eu retorno à questão, né? Que se preservou parte do conteúdo do ensino oral dos apóstolos. Isso se preservou nos registros mais antigos, né? Principalmente daqueles que conheceram os apóstolos ou que têm mais proximidade direta com eles, né? Então, o que você vai encontrar, né? Você vai encontrar estruturas parecidas nos pais apostólicos, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de Pedro, né? E de João também, né? Você vai encontrar isso na Epístola aos Efésios, né? Você vai encontrar isso no capítulo 18, 1. Ou melhor, perdão. Epístola aos Efésios 18, 2. Né? Então, o que acontece? Você vai ver essa estrutura aqui, justamente. De fato, nosso Deus Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi e do Espírito Santo, ok? Até agora não está tão claro, mas você já vai ver como as coisas começam a se encaixar. Então, você tem isso aqui, é uma estrutura confessional de novo. Nosso Deus Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, levado no seio de Maria, descendência de Davi e do Espírito Santo, né? Aí você também vai encontrar mais à frente, né, na epístola que ele escreveu aos
tralianos, né? Aos que viviam ali na região da Trália, né? Você vai encontrar isso. Os caras viviam na tralha. Viviam na Trália. Bom, ainda eu até falei pausadamente, porque é Epístola aos Tralianos, né? Aí dá a entender que estaria falando ali da Oceania, né? O Inácio de Antioquia já conhecia o novíssimo mundo Pois já, é, né? né? Onde já À se viu frente uma do seu coisa tempo. dessa? O cara é muito avançado, né? Ai, ai. Na Epístola aos Tralianos, de Inácio de Antioquia, no capítulo 9, ele vai justamente novamente retomar essa estrutura de confissão, né? Sede, portanto, surdos quando alguém vos fala sem Jesus Cristo. E daí, a partir de Jesus Cristo, ele começa a falar de uma forma confessional. Jesus Cristo, da linhagem de Davi, nascido de Maria, verdadeiramente nasceu, comeu e bebeu, que foi verdadeiramente perseguido sob Pôncio Pilatos, que foi verdadeiramente crucificado e morreu à vista do céu, da terra e dos infernos. Ele realmente ressuscitou dos mortos, pois o seu Pai o ressuscitou, e da mesma forma seu Pai ressuscitará em Jesus Cristo também a nós, que nele cremos, e sem o qual não temos verdadeira vida, né? Ou seja, uma estrutura muito similar. Algumas pessoas que estão ouvindo provavelmente já perceberam uma linguagem muito assim, familiar, né, nesse texto. Aí você vai, por exemplo, ainda em Inácio, aos Esmirniotas, né? Capítulo 1, versos 1 a 2, né? A partir da segunda metade do verso 1, né? Ele vai dizer: estáis plenamente convencidos de que nosso Senhor, e daí é que ele começa, é verdadeiramente da descendência de Davi, segundo a carne, filho de Deus, segundo a vontade e poder de Deus, nascido verdadeiramente da Virgem, batizado por João para que toda a justiça fosse cumprida por ele. Ele foi realmente pregado por nós em sua carne, sob Pôncio Pilatos e o tetrarca Herodes. É graças ao seu fruto, à sua divina e feliz paixão que nós existimos, a fim de erguer para sempre o estandarte pela ressurreição para os seus santos fiéis, tanto judeus como pagãos, no corpo único da sua igreja. Ou seja, você vê a repetição dessa estrutura. Cristo, nascido de Maria, crucificado sob Pôncio Pilatos, né? Fala uma vez ou outra, ele vai falar de Deus Pai mais claramente. Aí ele vai tratar de novo da ressurreição, né? Ou do juízo eterno. E daí, nesse aqui, ele ainda termina justamente falando da igreja, né? O corpo de Cristo, né? Então, de Inácio, nós temos esse registro confessional, dessa estrutura interessante. Aí você vai, por exemplo, para Policarpo, que ele conheceu Inácio, né? Na segunda carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 1, ele vai dizer, a partir da segunda metade, né? Ou melhor, no capítulo 2, verso 1, isso está aqui. Por isso, cingi vossos rins e servi a Deus no temor e na verdade, abandonando as palavras vãs e o erro de muitos. Aí ele começa, crendo naquele que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos e lhe deu a glória e o trono à sua direita. Tudo que existe no céu e na terra lhe está submisso, tudo que respira o celebra a ele que vem como juiz dos mortos e dos vivos, e de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. Mais uma vez a estrutura de credo, né? E repete, é uma alusão a essa ideia, crendo, vocês confessam isso, existe essa questão confessional. Aí se você vai mais à frente, né, vai para os pais apologistas, em Aristides de Atenas, a apologia dele, capítulo 15, 1 a 3, ele vai falar: os cristãos, porém, descendem do Senhor Jesus Cristo, e este é confessado, e aí começa, como Filho do Deus Altíssimo no Espírito Santo, descido do céu para a salvação dos homens, gerado de uma Virgem Santa, sem germe nem corrupção, encarnou-se e apareceu aos homens para afastá-los do erro do politeísmo. Tendo realizado a sua admirável dispensação, experimentou a morte por meio da cruz, de espontânea vontade, conforme uma grande economia, e 3 dias depois ressuscitou e subiu aos céus. Ó Rei, podes conhecer a glória de sua vinda, se leres aquela que entre eles se chama Santa Escritura Evangélica. Ou seja, aqui ele fez uma exposição curta. Você percebe, o conteúdo, ele segue uma ordem lógica neles, né? Ele não vai sempre estar com as mesmas palavras, porque cada um desses autores prefere dar uma ênfase em algo diferente, porque eles estão tratando normalmente de problemas diferentes, né? Então eles vão enfatizar aquilo que eles consideram mais significativo, né? Mas você vai ver justamente essa ideia, né? O Filho de Deus, gerado do Espírito Santo, né? Nascido da Virgem Maria, né? Nascido da Virgem Santa, né?
ele morreu, né? Foi crucificado, né? Sob Pôncio Pilatos, às vezes aparece, às vezes não. Aqui não aparece, por exemplo, né? Ressuscitou, né? Após 3 dias e ascendeu aos céus. Às vezes vai falar sobre a igreja, às vezes não. Então, existe uma estrutura muito similar aqui, né? Qualquer pessoa que lê isso aqui vai perceber isso aqui, né? No mesmo texto, no verso 2, né? Você vai ver justamente Aristides de Atenas dizendo de novo: pois conhecem, aí vem, o Deus Criador, artífice do universo, em seu Filho unigênito e no Espírito Santo, que não adoram outro Deus além desses. Eles têm os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo gravados em seus corações e os guardam, esperando a ressurreição dos mortos e a vida no século futuro. Né? Aí ele faz uma grande dissertação sobre moralidade cristã, e daí ele avança justamente com essas questões. Então, você vê isso muito claramente em Aristides de Atenas, e eu creio que o testemunho mais interessante sobre essa regula fidei, né, esteja em Irineu de Leão, em Tertuliano, né, eu não vou ler Tertuliano aqui, em Orígenes e em Cipriano. E o bispo Hansen, da Igreja da Irlanda, né, da década de 60, ele escreveu um livro chamado Tradition in the Early Church, onde ele faz uma avaliação do conteúdo da Regula Fidei de acordo com vários testemunhos patrísticos. Ele faz uma avaliação tabular, então ele tem um recurso visual que aqui a gente não vai dispor, que ele bota lado a lado os trechos patrísticos que estariam falando sobre a Regula Fidei. Ele percebe a semelhança estrutural entre eles, né? Mas vamos lá, para Irineu de Lyon, o que a gente tem quando ele fala de Regula Fidei aqui, né? Você vai lá em Contra as Heresias, livro 1, capítulo 10, verso 1. Ele vai dizer: com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra recebeu dos apóstolos e seus discípulos, aí vem, a fé em um só Deus Pai onipotente que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Deus e a vinda, o nascimento pela Virgem, a paixão, a ressurreição dos mortos, a ascensão aos céus, em seu corpo de Jesus Cristo, né, dileto Senhor nosso, e a sua vinda dos céus na glória do Pai, para recapitular todas as coisas e ressuscitar toda a carne do gênero humano, a fim de que, segundo o beneplácito do Pai invisível diante do Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus, Salvador e Rei, todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, e execute o justo juízo de todos, enviando para o fogo eterno os espíritos do mal, os anjos prevaricadores e apóstatas, assim como os homens ímpios, injustos, iníquos e blasfemadores, e para darem prêmio à vida incorruptível e à glória eterna aos justos, aos santos e aos que guardaram seus mandamentos e perseveraram no seu amor, alguns desde o início, outros depois de sua conversão. Ou seja, de novo essa estrutura. Um só Deus Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, do mar que tudo nele existe. Um Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado. No Espírito Santo que anunciou pelos profetas a economia. E a vinda, o nascimento da Virgem, a paixão, ou seja, a crucificação, a ressurreição dos mortos, né, do corpo, né, que ele agora está sentado à destra de Deus Pai para recapitular todas as coisas, do juízo. Então, novamente, ele usa essa estrutura. E ele justamente falou que isso foi recebido dos apóstolos. Você avança mais adiante, no terceiro livro, ainda de Contra as Heresias. Você vai terceiro livro, capítulo 4, verso 2. Ele vai dizer: muitos povos bárbaros que creem em Cristo se atêm a essa maneira de proceder sem papel nem tinta. Ou seja, está falando oral, né? Eles se atêm a essa maneira de proceder sem papel nem tinta. Levam a salvação escrita em seus corações pelo Espírito. Guardam escrupulosamente a antiga tradição. E aí vem: creem num só Deus, Criador do céu e da terra, e de tudo que nele e de tudo o que está neles, em Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual, pela sua imensa caridade para com os homens, a obra por ele modelada, submeteu-se à concepção da Virgem para unir por seu meio o homem a Deus, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou, foi assunto na glória, e na glória virá como Salvador dos que se salvarão, e juiz dos que serão julgados, e enviará ao fogo eterno os deformadores da verdade, e os que desprezam teu Pai e sua vinda. Né? Ou seja, mesma estrutura. Você percebe toda essa similaridade. Muitos aqui já estão acostumados, já estão percebendo similaridade com uma coisa muito comum que a gente faz nas igrejas. Né? Aí a gente avança ainda para o mesmo livro, Contra as Heresias,
perdão, livro 4, né? Contra as Heresias, livro 4, capítulo 33, 7, onde você vai encontrar o seguinte, né? Ele vai dizer, quanto a ele não será julgado por ninguém, porque tudo nele possui firmeza inquebrável. Aí ele vem. A fé íntegra no único Deus onipotente de quem tudo procede. A adesão firme em Jesus Cristo, nosso Senhor, Filho de Deus, por quem tudo existe, nas economias pelas quais se fez homem, ele, Filho de Deus. E no Espírito de Deus, que comunica o conhecimento da verdade, que manifesta as economias do Pai e do Filho, segundo as quais esteve presente no gênero humano, como o Pai quer. Aí você vai encontrar isso depois em Tertuliano, ou em Orígenes, por exemplo, você vai em Orígenes, Tratado dos Princípios, né? Eu estou abrindo, fechando um monte de livro aqui, gente. Tratado dos Princípios, ainda no prefácio do próprio Orígenes, você vai encontrar ali quarta parte do prefácio. As questões que a pregação apostólica nos transmitiu de maneira clara são as seguintes. Em primeiro lugar, que há só um Deus Pai que criou e ordenou todas as coisas, que quando nada existia, se fez existir todas as coisas, né? Que Deus, depois da criação e da fundação do mundo, foi Deus de todos os justos. Ele faz uma lista de algumas pessoas, profetas do Antigo Testamento. O mesmo Deus, tal como tinha prometido antes pelos profetas, nos últimos tempos enviou o seu Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, para chamar em primeiro lugar Israel, depois para chamar também os pagãos, depois da infidelidade do povo de Israel. Esse Deus justo e bom, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu a lei, os profetas e o Evangelho. Ele que é o Deus tanto dos apóstolos como do Antigo e do Novo Testamento. A questão seguinte é que Jesus, aquele que veio, nasceu do Pai antes de todas as criaturas, ele estava junto do Pai antes, na fundação de todas as coisas, pois por ele tudo foi feito. Nos últimos tempos ele se fez homem, encarnou. Ele é Deus, se fez homem e aniquilou-se a si mesmo, sem deixar de ser Deus. Tomou um corpo semelhante ao nosso, com única diferença que nasceu de uma virgem e do Espírito Santo. Ele, Jesus Cristo, nasceu e sofreu realmente, e não apenas em aparência, e realmente morreu de uma morte comum, porque de fato também ressuscitou de entre os mortos, pois tendo vivido com seus discípulos após a ressurreição, foi elevado aos céus. Em terceiro lugar, os apóstolos nos transmitiram o ensinamento sobre o Espírito Santo, associado ao Pai e ao Filho, em honra e dignidade. Associado ao Pai e ao Filho aqui é para estremecimento de quem discorda da filioque, né? Mas vamos lá. A seu respeito, não se distingue claramente se o Espírito é gerado ou inato, e se também devemos considerá-lo ou não como Filho de Deus. São coisas que devemos investigar na Sagrada Escritura e, na medida das nossas forças, procurá-las com perspicácia. É certo, porém, que a Igreja prega de modo muito claro que o Espírito Santo inspirou cada um dos seus santos, dos profetas e dos apóstolos, e que ele, o inspirador depois da vinda de Cristo, é o mesmo que inspirou os antigos. Então, mais uma vez, confessam Deus Pai, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo encarnado, que nasceu de uma virgem, que padeceu, né? O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, né? E, por fim, fala-se da Igreja, né? Mesma estrutura. A gente vê uma repetição. Estamos vendo um padrão aqui, né? Nossa, que coincidência, né? Não é mera coincidência que esse padrão se repita, que esse padrão esteja presente em tantos inscritos. Não sempre com as mesmas palavras. Alguns vão elaborar mais que outros, mas você vai encontrar esse padrão. A última citação que eu quero fazer é de Cipriano de Cartago, né? São Cipriano de Cartago, ele já é ali mais avançado, né? Mas vale muito citar a Epístola 73, né? Capítulo 5, 2. Então, o Senhor, ao enviar seus discípulos depois da ressurreição, instruiu-os como deveriam batizar e ensinou-os dizendo, ok, aí ele avança um pouquinho mais. Ele, no caso, está discutindo com Marcial, tá? Quer dizer, discutindo não, ele está tratando sobre Marcial no contexto, né? Ele vai um pouquinho mais à frente, ele vai dizer, por acaso Marcial admite essa trindade? Por acaso afirma o mesmo Deus Pai Criador que nós confessamos? Reconhece o mesmo Cristo Filho, nascido da Virgem Maria, a palavra que se fez carne, que carregou nossos pecados, que venceu a morte a morrer, e deu início em si mesmo à ressurreição da carne, e mostrou aos seus discípulos que na mesma carne ressuscitara? Mais uma vez, ele aqui, ele omite o Espírito Santo e a Igreja, mas ele fala a mesma estrutura. Deus Pai Criador, onipotente, né? Seu Filho Jesus Cristo encarnado, nascido da Virgem Maria, padecido na cruz, né? Essa estrutura, ela é comum, será que é por coincidência? Não, não é por coincidência. Não é por coincidência. É porque ela tem uma fonte comum, né? Muitos associam isso a, possivelmente, um credo batismal antigo, né? A regula fidei é um credo batismal antigo ensinado pelos apóstolos. Isso é muito controverso,
O bispo Hansen vai dizer que não, que a regula fidei é os ensinos dos apóstolos e os credos batismais seriam a forma de resumir eles, em que os credos batismais, na verdade, na igreja primitiva seriam mais curtos, eles se expandiram posteriormente por conta da regula fidei, né, para incluir mais artigos da regula fidei, né? Então a gente vai ter o antigo credo romano, que Rufino de Aquileia avalia e informa que foi formulado em Jerusalém. Olha a coincidência aqui, né? Passagem de 1 Coríntios, onde Paulo teria falado em aramaico, né, o nome de Pedro, e dito que ele recebeu aquilo, né? É um credo que ele recebeu em Jerusalém, né, dos apóstolos. O que acontece? Rufino de Aquileia, quando ele avalia o antigo credo romano, que é muito parecido com o credo apostólico, ele fala, esse credo foi formulado em Jerusalém pelos apóstolos. A igreja de Roma recebeu, a igreja de Aquileia, coincidentemente, também tem um credo muito parecido, né? E daí, se você vai para o credo cesariano, que o Eusébio de Cesareia propõe, também é muito parecido com os dois. Todos eles têm a mesma estrutura, creem em Deus Pai, onipotente, criador de todas as coisas, Jesus Cristo, seu Filho, nascido da Virgem Maria, ou encarnado, né, sob o corpo de homem, padecido sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, onde está sentado à destra de Deus Pai, né? Espírito Santo, depois logo em seguida, aí a igreja, né? Estruturas muito similares. Por quê? Porque se nós analisarmos, e isso é uma coisa que o Bispo Hansen fala, se nós quisermos analisar o ensino oral dos apóstolos, a regula fidei, ou seja, a regra de fé, as primeiras fórmulas que os apóstolos ensinaram, nós com muita confiança conseguimos determinar pelo menos qual era o conteúdo. Não necessariamente quais eram as palavras, mas qual era o conteúdo dessa regula fidei, analisando tanto essas que eu já citei, como outras evidências, como, por exemplo, as de Tertuliano, que eu não mencionei, as de Clemente, se eu não me engano, tem mais algumas, essas de Inácio de Antioquia, de Policarpo, de Aristides, né, de Irineu, de Orígenes, de Cipriano. Você vai encontrar isso também na Didascalia Apostolorum, se eu não me engano. Dionísio de Alexandria, você também vai encontrar. Então você vai encontrar em vários autores de tempos diferentes, lugares muito distantes, uma estrutura muito similar e um conteúdo muito similar. Por quê? Porque preservou-se, né? Não exatamente como era, isso seria muito estranho, porque a gente percebe que cada um vai falar com palavras diferentes o mesmo conteúdo, né? Ou seja, não se preservou ipsis letteris, palavra por palavra exatamente como foi, mas pelo menos em grande parte existe uma grande similaridade e o conteúdo em si foi preservado quase que intacto, se não perfeitamente intacto, que eu creio que no caso o conteúdo da regula fidei, que é esse conteúdo que hoje nós temos resumido no credo apostólico, ele foi muito bem preservado. Então, a preservação da doutrina apostólica se encontra nas escrituras e na regula fidei. Nas escrituras você tem de forma infalível, porque a redação daquilo é infalível, foi feito pela mão dos próprios apóstolos, e na regula fidei que a gente tem registro, nós temos o ensino verdadeiro, inerrante, porém em um formato falível, porque a redação não foi igualmente inspirada como foi os textos dos apóstolos, né? A redação que nós temos do credo apostólico, que é o resumo de tudo isso que eu li para vocês até agora, que é um compilado e resumo, né, uma síntese disso, essa redação não é infalível, porque ela não foi escrita pelos apóstolos, mas o seu conteúdo pode-se dizer inerrante, sim, porque evidentemente é um conteúdo apostólico, tanto porque ele se pode provar nos escritos apostólicos, quanto pela antiguidade e a semelhança de estrutura deles. O J.N.D. Kelly ele vai debater um pouco sobre isso na sua obra sobre patrística, né, Early Christian Creeds ou Early Christian Doctrine, em português traduzido como Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã, né? Ele vai debater um pouco disso. Eu acho interessante pegar o ponto de vista dele em comparação com o ponto de vista do J.N.D. Kelly, que os dois dialogam, escrevem na mesma época. E o J.N.D. Kelly tem que ser comparado com o bispo R.P.C. Hansen, né? Que os dois escrevem na mesma época. Eles dialogam entre si. O bispo Hansen, que era bispo da igreja da Irlanda, portanto, parte da comunhão anglicana, bispo muitíssimo importante, porque ele era professor de teologia na Universidade de Durham, que é dentro da diocese de onde o N.T. Wright, até pouco tempo atrás, era bispo, né? Então, o bispo Hansen e o J.N.D. Kelly, que era membro da Igreja da Inglaterra, né? São dois anglicanos, no caso, né? Um da Igreja da Irlanda, bispo, outro sacerdote, não chegou a ser bispo, da Igreja da Inglaterra, né?
Então, eu creio que a afirmação, perdão, a questão está suficientemente respondida de como se preservou o ensino apostólico? Creio que sim. Então, foi bastante claro. Indo para a próxima questão, que tipo de autoridade o consenso patrístico e também os concílios ecumênicos têm sobre a igreja? Ok. Dentro de um princípio de sola scriptura, muitas pessoas vão começar a debater, muitas vezes por questões mais emocionais, né? São muito apegadas a coisa X ou coisa Y. Uns são muito apegados à sola escritura, né? E vão dizer, a igreja em si não tem nenhuma autoridade, só a Bíblia tem autoridade, a igreja reconhece a autoridade em si, mas qualquer um pode avaliar, né? Isso não é em si só a escritura, mas é mais um solo escritura, né? Porém, tem pessoas que vão se apegar nisso, às vezes não vão falar isso com todas as palavras, mas dentro da cabecinha delas já estão falando isso, né? E outras vão se apegar demais e dizer, não, o concílio patrístico, o consenso patrístico é infalível. Eu vou dizer, não, calma lá. Que a gente tem que considerar de que patrística a gente está falando. Patrística, ela passa por épocas. A gente tem que saber disso. Muitos vão dividir só em duas partes, a ante-nicena e pós-nicena, né? O Philip Schaff faz essa divisão. Mas, na verdade, dá para dividir patrística em muito mais, né? Você vai ter a patrística subapostólica, ou os pais apostólicos, a patrística apologeta, que é logo em seguida desse período subapostólico, ele vai tratar exclusivamente sobre defesa da fé. Normalmente, os pais apologetas eles eram filósofos, né? Ou tinham algum contato com filosofia. Entre os pais apologetas, você vai ter justamente Aristides de Atenas, Atenágoras, né? Marte. Justino de Roma, justamente, Santo Irineu de Leão, Quadrato de Atenas, quem mais? Hermas, o filósofo, São Teófilo de Antioquia, Tassiano da Síria, que era discípulo de Justino de Roma, né? Apostatou posteriormente, mas isso já é outra história. O próprio Tertuliano é um pai apologista em si. Ele é o primeiro dos pais latinos, ele é o primeiro a escrever em latim, mas ele dá para se considerar sim um pai apologista, até porque ele tem obra chamada Apologia. E ele faz a defesa da fé várias vezes. E ele justamente tenta muitas vezes conciliar essa questão filosofia e a doutrina cristã, né? Afinal de contas, o consenso patrístico tem autoridade sobre a igreja? Depende da época. Porque vamos dizer que um pai pós-niceno, né? Vamos dizer, Agostinho contradissesse Clemente de Roma, que é um pai apostólico. Se um pai pós-niceno contradiz um pai apostólico, né? Quem que tem autoridade? Ou se um consenso eclesiástico patrístico pós-niceno contradissesse um consenso eclesiástico patrístico apostólico, né? Isso nunca chegou a acontecer, mas suponhamos que isso acontecesse. Qualquer pessoa racional vai dizer o consenso da patrística apostólica vale mais, por questões de proximidade. Isso é lógico. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de avaliação de crítica histórica vai responder isso. Ou seja, mesmo que a gente evite fazer isso, porque a gente não encontra tantas essas contradições nos consensos, né? A gente não vai ver isso na patrística. Querendo ou não, existe um peso maior entre um e outro. Existe um peso maior entre um consenso do primeiro século e do terceiro século, ou quarto século. Porque se os dois entrassem em choque, qualquer pessoa racional ia dizer, o do primeiro século vale mais, né? Mas por que eu levanto essa questão, né? Porque depois de alguns períodos da patrística, vão aparecer consensos patrísticos que são estranhos aos pais anteriores, né? E que são estranhos à própria Bíblia, né? Então, por exemplo, principalmente depois dos pais apologistas. Depois de Justino de Roma, você vai ver a primeira introdução. Que assim, isso é uma coisa até que eu conversei com o Giordano há um tempo atrás, sobre um trecho de Justino de Roma, né, onde ele teria dito que as pessoas são predestinadas segundo os méritos dela. Isso é um princípio de pelagianismo, né?
Quem não quiser reconhecer, que pena, mas isso é um princípio claro de pelagianismo, de que Deus tenha predestinado segundo os méritos, né? Só que aí que tá, isso é uma coisa muito interessante. Justino de Roma é um pai apologista. Ele tem uma bagagem filosófica muito grande. No livro dele, que é Diálogo com Trifão, né? Onde ele estaria possivelmente debatendo com um rabino muito conhecido da época chamado Tarfão, né? Ele no começo ele vai contar a história de conversão dele. E nessa história de conversão dele, ele primeiro conta por quantas escolas filosóficas ele passou, sendo uma delas o estoicismo, pouco antes dele se converter ao cristianismo. Né? Que ele se converte ao cristianismo depois de uma conversa com um velho anônimo que ele não identifica. Né? Ou seja, o que acontece? Justino de Roma, ele tem uma bagagem filosófica que ele vai trazer para o cristianismo e vai tentar conciliar as coisas vira e mexe, para tentar fazer razão da coisa. Afinal de contas, a apologética ela começa assim, tentando mostrar a racionalidade da fé cristã, né? E não ficar toda hora colocando ela contra a filosofia. Então o que acontece? Muitas vezes você vai ver Justino de Roma tentando justamente adequar a doutrina cristã aos conceitos filosóficos. E se você pegar a obra de Justino de Roma, o terceiro volume da coleção patrística da Paulus, publicado pela Paulus aqui em português, vira e mexe nas notas de rodapé, você vai encontrar algumas criticazinhas a Justino de Roma. Né? Algumas críticas que às vezes ele cita documentos que depois foram comprovados que eram fortes, esse tipo de coisa, porque Justino estava tentando conciliar as coisas, né? Então, o que acontece? Principalmente depois dos pais apologistas, que vão tentar trazer mais a filosofia para dentro da teologia, às vezes você vai ver uns certos abusos disso e vão se introduzir coisas que depois se tornam consenso e que são estranhas aos pais anteriores e à própria Bíblia. Né? Esse conceito de mérito, ele não se encontra na Bíblia. Ele não se encontra num pensamento judaico. Ele não faria parte da mentalidade de um apóstolo. Né? Esse conceito de obras meritórias ou de predestinação segundo méritos. Isso é uma coisa completamente helenística, isso vem da filosofia, né? Então você vai ver Justino de Roma trazer isso pela primeira vez. Tertuliano bater nessa tecla várias vezes, quem desenvolve bem sobre méritos é Tertuliano, né? Depois, você vê, só depois de Justino de Roma, introduz a palavra mérito. No começo existe uma certa resistência com essa palavra. Se você for ver, por exemplo, Irineu de Lyon, que não é muito posterior a Justino de Roma, mas teve contato com Justino de Roma, você vai ver que ele tem um certo receio de usar essa palavra, principalmente quando ele, por exemplo, vai tratar de justificação. Ele pode, às vezes, falar salvação e atribuir certa participação das obras, mas ele nunca consegue atribuir justificação e obras na mesma frase, ele nunca conecta essas duas palavras, provavelmente por um receio. E ele também não consegue usar o termo mérito com tanta facilidade, né? Você vê que ele aparentemente evita esse termo, né? Então você vai encontrar isso, mas coincidentemente só depois de Justino de Roma introduz isso. Aparentemente no começo teve um certo receio, mas outras pessoas começaram a adotar. Então Tertuliano adota isso, começa a escrever bastante sobre isso. Depois de Tertuliano, São Teófilo de Antioquia fala abertamente de méritos nas cartas dele, né? E só depois começam a introduzir outros. Então, Origem de Alexandria vai falar sobre méritos. Na introdução, no prefácio do princípio, no Tratado dos Princípios, ele vai falar muito abertamente sobre mérito. Ou seja, introduziu-se algo helenístico, algo da filosofia, com um bom intuito. O intuito era ajudar a fé cristã, mas introduziu-se algo que era estranho, que não era consenso anterior, mas que posteriormente se torna consenso patrístico. Você vai encontrar depois todos os pais da igreja falando de mérito, né? Praticamente todos, pelo menos, né? Falando de mérito, né? Torna-se um consenso posteriormente. Então é justamente aí a questão. O consenso patrístico é infalível? Nossa, mas muito longe disso. Ele é muito importante e válido. Quanto mais antigo, melhor ainda, porque daí é a maior chance dele estar completamente correto, né? Então, por exemplo, quando você pega, vamos falar de batismo, né? Você vai encontrar afirmações claras sobre regeneração batismal nos pais apostólicos. O consenso patrístico deles tem um peso enorme, de forma que eu diria que todos eles concordarem sobre uma doutrina tão cedo, sem terem contato um com o outro, e com o escrito um do outro, aí isso é uma grande evidência de tipo, cara, isso tem que ser levado como verdade, né? Outra evidência é justamente, por exemplo, você vai ver em todos eles falando, ou pelo menos na grande maioria deles, você vai encontrar falando sobre o sacrifício eucarístico, né? Primeira Clemente vai falar
dos presbíteros oferecendo prosenecontas, né? Ou seja, os sacrifícios da igreja. Você vai encontrar Santo Inácio de Antioquia falando que a igreja é lugar de sacrifício, né? Onde ele também vai falar justamente da Eucaristia como remédio da imortalidade. Na Didaquê, você vai falar justamente que os não batizados não podem comer da ceia para que o sacrifício de vocês não seja impuro, né? Ou seja, sem um sacrifício de novo. Você vai encontrar várias vezes o sacrifício eucarístico, a presença de Cristo, ou seja, no sentido de que Cristo está presente nos elementos. Você vai encontrar isso nos pais apostólicos. Então, quanto mais antigo o consenso patrístico, melhor. Quanto mais tardio, mais desconfiável, porque as coisas começaram a se misturar aos poucos com intuitos bons, mas que não funcionam, né? Que não teriam sustentação. Né? Então eu sinto muito as pessoas que levam muito em conta o consenso patrístico. Consenso patrístico depende. Se você está falando do consenso patrístico apostólico, e até um pouquinho depois, talvez, vamos dizer, dos pais apologistas, cara, excelente. Vai estar falando de um consenso que, nossa, mas tem que ser levado muito em conta e tem que ser levado como uma verdade, principalmente se for dos pais apostólicos, né? Agora, se você está falando de um consenso patrístico pós-niceno, depende do que a gente está falando. Tem cabimento? Faz parte dos pais anteriores? Faz parte da Bíblia? Se encaixa? Né? É uma questão que a gente tem que levar em conta. E aí entra a sola escritura, né? Onde a tradição da igreja, não estou falando de tradição dos apóstolos, a tradição da igreja, ela tem que ser julgada pelos apóstolos, independente se a tradição está em consenso, né? Ou seja, o que a igreja foi interpretando ao longo dos séculos tem que estar de acordo com as escrituras, não pode se contradizer. Certas coisas se contradizem, o conceito de mérito não tem encaixe, né? Outras coisas também não vão ter encaixe. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Depende de que consenso patrístico. Então, vamos lá. Muita gente usa o texto de Mateus 16, versículo 16 a 18, e lá no finalzinho vai falar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? O texto não fala inferno, né? Isso é uma tradução que virou tradição, né? Se você for ver a Bíblia no texto original, em grego, o termo ali não é Gehenna, não é Gehenna, não é Tártaro, né? Você não vai encontrar esse termo ali. Qual é o termo que é usado ali? Hades, né? Morte, né? Ou seja, tanto que traduções mais recentes da Bíblia você já vai ver que não estão mais usando esse termo, as portas do inferno. Está falando as portas da morte, as comportas da morte. Cristo não está nesse texto informando ou ensinando indefectibilidade de ninguém. Isso é um abuso do texto, né? Cristo está ensinando a doutrina da ressurreição. Ele está ensinando, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as comportas da morte não vão prevalecer contra ela. Ou seja, o que ele está falando é, estabeleci minha igreja sobre, né, essa pedra, e a morte não irá prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque ele vai ressuscitar, porque a igreja será ressurreta. Isso faz parte, vamos dizer, melhor dizendo, da regula fidei, né? Normalmente você vai ver justamente aqui, nos textos que a gente leu, justamente falando a ressurreição da carne, o juízo, né? Ou seja, que a morte não prevalece. Isso faz parte da doutrina da igreja, lógico, todo mundo sabe, mas esse texto não está falando de indefectibilidade. Está falando de que a igreja não será derrotada pela morte, no sentido de a igreja irá ressuscitar. Aí tem pessoas que vão debater, Christus Victor, substituição penal, vai dizer, que a morte é como um reino. Eu não aceito essa visão. Essa visão como mística demais. Eu entendo que é um abuso do uso poético dos termos bíblicos. Não concordo de forma nesse sentido. E, na verdade, a primeira pessoa a usar o termo, esse versículo, para afirmar indefectibilidade da igreja, ou seja, ele vai pegar esse texto e vai dizer, as comportas do inferno ou da morte significam também as heresias. A primeira pessoa a pegar e afirmar isso é a mesma pessoa que traduziu para a palavra inferno pela primeira vez. São Jerônimo, né? Você não vai encontrar. Tu pode pegar a tua catena áurea ali, se você tem a tua catena áurea ali, pega a catena áurea ali de Santo Tomás de Aquino, vai para Mateus 16 e 18, você não vai encontrar antes de Jerônimo alguém pegando esse versículo e falando sobre heresia. Alguém falando, não, esse versículo está ensinando que a igreja vai resistir às heresias. Só a partir de Jerônimo é usado assim. Só a partir de Jerônimo você vai ver isso, né?
Por quê? Porque Jerônimo também estava com o intuito de fortalecer as decisões conciliares que tinham acontecido algumas décadas antes dele, né? O intuito dele era mostrar, a igreja decidiu corretamente, então eu vou pegar esse texto aqui e eu vou fazer essa afirmação aqui, que esse texto comprova que a decisão da igreja foi correta, né? Lógico, isso não está explícito no texto, né? Isso fica mais claro pelo contexto histórico, né? Mas, assim, de certa forma a gente confia que a igreja é guiada pelo Espírito? Confia. A gente confia que a igreja é guiada, na verdade, pelo Espírito? Sim, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, não existe essa indefectibilidade afirmada nesse texto. Jerônimo, ele tinha um bom intuito, ele quis defender uma verdade, né? Ou seja, que a decisão dos concílios que veio antes dele, né? Principalmente de Nicéia, eram decisões corretas, mas em si o texto não fala disso. O texto não está tratando de indefectibilidade. O texto não está tratando de heresia, né? Só um abuso do texto, né? Agora, dentro dos reformadores, você vai ver Calvino nas Institutas, quarto volume das Institutas, né? Capítulo 9 vai ter um capítulo inteiro dedicado à autoridade dos concílios, onde basicamente o resumo da ideia os concílios eles devem ser recebidos enquanto estão de acordo com as Sagradas Escrituras, né? O bispo de Rochester e Manchester, de Rochester e Winchester, no século XVI, ele também afirma a mesma coisa, né? O artigo, se eu não me engano, eu vou até verificar isso aqui para ter certeza que eu não estou errando a referência bibliográfica, né? Mas, se você for nos 39 artigos da religião da Igreja da Inglaterra, né, que é a autoridade doutrinária ali, de certa forma. Autoridade não, realmente a autoridade, a confissão principal, mais resumida, né, da Igreja da Inglaterra, o artigo 21, é isso mesmo, ele vai falar que os concílios gerais eles só podem ser recebidos enquanto estão de acordo com as escrituras, e que concílios gerais no passado erraram. E assim, eu vou repetir isso, deixar isso muito claro, que eu discuti sobre isso, falar, não, concílios gerais pode não estar se referindo aos ecumênicos. Isso é um erro, dizer isso. Você pega os documentos dos concílios, você vai ver que a linguagem principal para se referir aos concílios ecumênicos é concílio generalis, né? Concílio geral. Você vai encontrar isso. Então, você vai ver, por exemplo, lembrar aqui, tem um autor chamado Mark Ern, né? Esse cara, ele é bacharel em teologia, mestre e doutor em teologia também, professor de história da igreja e história da doutrina. Esqueci qual universidade que era que ele dá aula sobre isso. Ele publicou uma pequena matériazinha bem curta, assim, na Church Society, sobre o artigo 21, né, da autoridade dos concílios gerais. E ele fala justamente isso. E ele justamente, né, menciona o bispo de Rochester e Manchester, que era o John Ponnet, né, no caso. E ele fala justamente sobre isso. O cara que é mais do que bem informado no assunto, não falta título para o cara, e o cara ainda é professor sobre isso, um professor universitário disso. Ele fala justamente, expressamente, o artigo fala sobre concílios ecumênicos, certo? Então, os concílios ecumênicos, eles têm que estar debaixo da autoridade das escrituras. Por mais que a igreja guie, ela pode sim falhar. E isso é muito claro. Isso é muito claro. Vamos pegar, por exemplo, o Concílio de Latrão, que decreta a castidade de todos os sacerdotes. Todo mundo sabe que está errado, né? Ninguém questiona isso. Mas quando a gente toca nos concílios dos primeiros séculos, do primeiro milênio, muitas pessoas já ficam com vários... não pode. Tem que ter muita calma. Os concílios devem ser avaliados, né? Se eles estão realmente de acordo com as escrituras. Não existe essa garantia de infalibilidade dos concílios, só se eles estiverem de acordo com a regula fidei e com as escrituras, que são os ensinos apostólicos, né? Não são duas fontes distintas de doutrinas complementares, vamos dizer,
tem coisas que os apóstolos não escreveram que está na Regula Fidei. Não. Você vai encontrar o mesmo conteúdo nas duas. Nas escrituras você vai encontrar muito mais expressamente, muito mais desenvolvido que está resumido na Regula Fidei, né? Não são revelações diferentes, tá? Isso fique muito claro. Então, os concílios têm que estar de acordo com essas duas coisas, né? Acima de tudo com as escrituras, né? Aí, a partir desse momento, a gente pode receber. A maioria recebe até os 4 primeiros concílios. Calvino recebe os primeiros 4. Apesar de que o quinto e o sexto também podem ser abertamente recebidos, e muitos já vão e dizem, o quinto e o sexto são recebidos também. É que o quinto e o sexto, né, concílios ecumênicos, eles são bem insignificantes. É que eles só repetem o que aconteceu no terceiro e no quarto. Então, normalmente quando você fala, recebemos do primeiro ao quarto, o quinto e o sexto vêm no pacote. Exato. Então, os reformadores, todos entre si, vão receber tecnicamente do primeiro ao sexto. Apesar de que eles falem, recebemos do primeiro ao quarto. Qualquer pessoa que conheça os concílios quinto e sexto vai receber, ok, mesma coisa, né? Agora, o sétimo é que entra mais em debate, né? Porque o sétimo concílio, que é o concílio de Nicéia II, ele vai ser controverso, né? Ele vai falar sobre iconoclastia, muitos já não vão aceitar. Mesmo os que são iconófilos, né, vão ter algumas dificuldades, tipo o cânone número 17 do concílio de Nicéia vai falar abertamente e encorajar que seja feita a invocação dos santos, né? No artigo, agora eu não lembro se é o artigo 19, né, da Igreja Anglicana, vai ter uma contradição direta com o cânone do Concílio de Nicéia II. Vai ter uma contradição direta entre os dois, né? Ou seja, um dos dois vai ter que prevalecer, né? Então, de forma geral, todos recebem do primeiro ao sexto. Alguns recebem o sétimo em parte. Outros já estão querendo receber o sétimo primeiro. Não sei se já pararam para estudar direito o sétimo concílio, né? Até porque até o terceiro e quarto concílio são polêmicos. Vou dizer, são polêmicos. Existem certos trechos neles que aparentam sim contradição. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Então, a ideia é justamente essa. A autoridade dos concílios vai enquanto eles estão de acordo com as escrituras, com o que veio realmente dos apóstolos. Não é meramente, a igreja determina, porque a igreja em consenso, ela é sempre bastião estandarte da verdade, né? Como alguns usam o texto para isso. Se fosse assim, justamente que o bispo Ponet disse, né? Se fosse assim, a gente não precisava de escritura. Acabou. A igreja vai determinar. E sempre que a gente tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, reúne a igreja e pronto. A igreja vai sempre determinar a verdade. A própria igreja escolheu, quer dizer, a própria igreja reconheceu o cânon. Aí é um debate quando isso aconteceu. O livro do William MacDonald é excelente para esse debate, porque ele cria muita confusão, isso é muito legal, porque faz você ter que pensar bem, frito a cabeça. Se fosse assim, a igreja não teria escolhido um cânon, né? A igreja ter reconhecido um cânon e ter se importado em fazer a cópia dos livros apostólicos desde o começo, né, é porque ela vê aquilo como uma autoridade que é o peso da coisa. Você vai encontrar isso, o autor de The Shape of Sola Scriptura, que é o Keith Matheson, né, ele fala sobre como que era a tradição na igreja primitiva, qual que era a autoridade dela, e qual que era o papel das escrituras também nela. Interessantíssimo o capítulo dele. Muito interessante sobre isso. Ele dedica um capítulo só a isso, com análise dos documentos, um por um. Muito bom. Recomendo a todos a fazer essa leitura. Sei que tem um certo Iago Martins aí que disse que o livro é péssimo. Duvido muito que tenha lido o livro. E se leu, duvido muito que consiga fazer uma crítica histórica decente sobre ele, conhecendo o próprio conhecimento do cara que criticou. Mas assim, o apelo aos pais é uma coisa antiga na igreja. Isso é muito interessante se você for ver. Agostinho faz apelo aos pais anteriores a ele, né? Cipriano, quer dizer, Cipriano não, perdão, Cirilo de Alexandria, né? Faz o apelo aos pais antes deles e ao consenso. Eles todos fazem apelo. Quando eles estão debatendo com Nestor, fazem apelo ao consenso patrístico antes deles. Só que você vai ver, ainda assim, nas falas explícitas deles, e até mesmo nas partes mais implícitas, que eles davam mais preferência antes em estar de acordo com as escrituras e provar, acima de tudo, com as escrituras, né? Por mais que o consenso patrístico fosse de muito valor, ainda durante a patrística, o consenso das escrituras sempre tinha um peso maior. Porque, bom, se na época deles alguns bispos estavam pregando heresias, o mais confiável era o que os apóstolos falavam, acima do que os bispos falavam, né? Por mais que os bispos antigos fossem de muito valor. Primeiro era
estar em par com a Escritura, né? Antes de prosseguir a próxima questão, acho que eu queria ressaltar que, de tudo que já foi dito aqui, eu acho que já deixa bem claro para os católicos que estiverem ouvindo isso, de que a sola escritura, como defendida pelos reformadores, não anula as demais autoridades, os concílios ecumênicos e também o consenso patrístico. Eu reitero isso porque ainda vejo muito católico de Twitter aí que ainda argumenta com esse tipo de falácia, então é bom sempre reiterar isso, né? Uhum. Não existe anulação. Não anula o consenso patrístico, não anula a autoridade dos concílios. Eles têm autoridade. A grande questão é se em algum momento um entrar em contradição com o outro, a escritura sempre vai ter que prevalecer. Exatamente. Né? E esse é o maior grito da reforma, é dizer, ei, durante a história, sim, os concílios contradisseram as escrituras aqui, aqui, aqui. Algumas das pessoas, os escolásticos contradisseram a escritura aqui, aqui, aqui. Essa filosofia não encaixa nas escrituras por isso, né? Então, o grito da sola escritura não é de minar a autoridade dos pais da igreja ou minar a autoridade da igreja. É mostrar que quando um vai de encontro com o outro, porque isso é possível, a escritura vai ter que sempre prevalecer, né? E a sola escritura, mais uma vez, não anula a tradição apostólica. Ela é infalível, infalível, né? A grande questão é que a tradição que não é apostólica muitas vezes foi confundida com apostólica, né? Sendo que qualquer análise crítica ia ver, tipo, não, isso aqui não tem cabimento que tenha vindo de um apóstolo, né? Às vezes vai aparecer em algumas falas dos pais da igreja, principalmente os mais tardios, né? Você vai ver algumas coisas e vai ficar tipo, isso aqui não tem cabimento que tenha vindo de um apóstolo. Que não faz o menor sentido. Pensamento super filosófico, muito neoplatônico. Vai ficar, isso aqui não tem o menor sentido que afirmar que isso veio dos apóstolos. É importante falar sobre sola escritura e deixar bem claro que ela não anula a autoridade da igreja. Vamos ver, por exemplo, as Institutas, volume 4, capítulo 9, que eu já citei, né, que Calvino fala sobre a autoridade dos concílios. Que Né? Paulo fala muito da autoridade dos concílios. Ele reconhece o de Jerusalém, por exemplo. Mas então, vai para as Institutas. Volume 4, capítulo 9. Calvino está falando lá, os concílios têm que estar subordinados às escrituras. Então a igreja não tem autoridade de interpretar. A igreja, então, não tem autoridade de definir e reconhecer algo que, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui. Anula, o concílio não tem autoridade. Não tem que chamar concílio, né? Não é isso que ele diz. Agora eu vou fazer citação mesmo, do mesmo capítulo, né? Você vai nas Institutas, volume 4, capítulo 9, parágrafo número 13, ali para o meio do parágrafo, né? Você vai encontrar isso aqui, ó. Calvino vai dizer exatamente. De bom grado, reconhecemos que não há remédio melhor nem mais eficaz para dirimir uma controvérsia dogmática que a convocação de um sínodo de bispos autênticos para examinar a questão. Pois muito mais peso terá uma decisão tomada em comum acordo pelos pastores da igreja, mediante a invocação do Espírito Santo, do que outra concebida em casa ou formulada por poucos homens. Né? Ou seja, aqui você vê um peso muito grande, dado ao consenso eclesiástico e a um concílio ecumênico, vindo do Calvino no mesmo capítulo onde ele fala sobre a autoridade dos concílios. Eu não estou pegando de Lutero aqui, até agora vocês devem ter notado que eu não citei Lutero, que infelizmente Lutero ele não era tão chegado em sistematizar o pensamento dele. Então, se tu quer achar o que Lutero pensava sobre uma coisa aqui e ali, tu vai ter que procurar por migalhas espalhado aqui e aqui e ali. Né? Muito complexo. Não é o jeito de um alemão fazer as coisas normalmente, na época de Lutero, sistematizar. Assim, né? Calvino é o cara que se preocupou em fazer uma sistemática, que as institutos são uma sistemática, né? Sistematizar o que ele estava afirmando. Lutero, ele faz o catecismo maior e acabou. Né? O catecismo maior menor, os artigos de Smacaldi, uma coisa aqui e ali, são normalmente documentos curtos, mas nada próximo disso. Então eu não me dei o trabalho de ir atrás das menções de Lutero. O Keith Matheson, ele faz isso ali no livro dele, The Shape of Sola Scriptura, então se vocês tiverem curiosidade, vocês acham lá com um pouco mais de facilidade. Apesar de realmente ser coisas mais escassas, eu encontrei com mais facilidade em Calvino, que é a segunda figura mais vista da Reforma, então eu preferi ir na dele. Então você vê Calvino fazendo essa afirmação, justamente. E também, até a propósito, na epístola em resposta ao cardeal Jacosta Doleto, né? Calvino também fala sobre isso nessa epístola. Ele fala justamente aqui, ó,
Quanto à doutrina, não tememos apelar para a igreja primitiva. E já que, a título de exemplo, mencionaste certos tópicos que parecem fornecer alguma base para difamar-nos, mostrarei sucintamente quão desonesta e falsamente alega serem coisas inventadas por nós contra a autoridade da igreja. Antes de descer aos pormenores, porém, quero demonstrar que penses e consideres bem 2 vezes a razão com que acusa nossos de servirem-se a estudo a fim de explicar as escrituras. Ou seja, Calvino aqui defendendo, nós fazemos sim apelo à igreja primitiva, né? Nós fazemos apelo aos concílios também. Nós não reduzimos a autoridade deles. Na verdade, nós simplesmente dizemos a autoridade deles tem que estar abaixo da autoridade de Deus. Porque se as escrituras são infalíveis e a igreja não é infalível, que não tem nada que sustente realmente que a igreja sempre vai ser infalível. Tem a história de, se deixou de existir verdade, não existe mais igreja. Isso é um abuso da coisa, né? Eu não vejo isso de forma alguma, né? É muita lógica em cima de uma coisa que não se encaixa tão bem assim, não. Então, o que Calvino está dizendo é, se a igreja pode falhar, assim como você também vai encontrar na Confissão de Westminster, assim como você vai encontrar também no Livro de Concórdia, se um concílio ecumênico pode falhar, se um consenso pode falhar, ele tem que estar abaixo daquilo que não pode falhar, que é o quê? As escrituras, que é o mais confiável registro, e a regra de fé, né? Estando em harmonia com esses dois, ótimo. Excelente, né? Então, a sola escritura não anula isso. Ela não anula a autoridade da igreja, ela não anula a autoridade dos pais da igreja, e tampouco ela vai falar, tudo tem que estar explicitamente escrito na Bíblia, etc. Certas coisas vão estar implicitamente escritas, e a regula fidei entra muito em questão nessa parte. Por exemplo, a Trindade. A regula fidei, ela é mais explícita sobre a Trindade do que a Bíblia. Por quê? Que a Bíblia tem afirmações explícitas sobre a Trindade, espalhadas aqui e ali. João 1, você vai encontrar. Em 1 Coríntios 13, lá no finalzinho, né, você vai encontrar. Você vai encontrar afirmações trinitárias. 1 João 5, perdão. Você vai encontrar. Mas está tudo espalhado. Na regula fidei está resumido, né? Coisas vão estar implicitamente na Bíblia. Sacrifício eucarístico. Onde que está o sacrifício eucarístico na Bíblia? Bom, quando Cristo institui, né, fica implícito isso. Porque não é simplesmente esse é meu corpo, esse é meu sangue. Não, esse é meu corpo dado em favor de vós. Este é meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Não é simplesmente o corpo que a gente recebe, não é simplesmente o sangue que a gente recebe. A gente recebe o corpo entregue e o sangue derramado. Ou seja, o corpo e sangue que a gente recebe na Eucaristia não é em qualquer momento da vida de Jesus que a gente recebe. Não. A gente recebe o corpo e sangue do momento da crucificação, de um sacrifício. Outro momento que a gente vai encontrar isso. 1 Coríntios 8 até o 11 é um contexto que ele está falando sobre sacrifícios, né? E onde que você vai encontrar isso com mais claridade? Na tradição. Na regula fidei você não vai encontrar com tanta claridade que ela não vai falar assim dos sacramentos, mas os pais da igreja eles vão falar. Existe um consenso patrístico apostólico, ou seja, tem peso maior, né? Sobre regeneração batismal, sacrifício eucarístico e presença real de Cristo nos elementos. É aí que entra a questão das autoridades. Sobre o batismo, também tá na régua fidei. Tá Também, você vai encontrar no Credo Niceno. Isso, um único batismo para a remissão dos pecados, né? Aí vai ter gente que vai debater se isso fez parte da regula fidei em algum momento, ou se foi acrescentado à regula fidei. Não vou entrar nesse mérito, mas eu reconheço que sim, é parte, sim. A regula fidei incluía as crenças sacramentais, porque ela também ia incluir. Assim, os apóstolos tinham que ensinar como fazer o culto. E quando você ensina a fazer o culto, você tem que aprender a entender o culto. E daí os apóstolos também devem ter ensinado, sem dúvida, a presença de Cristo, sacrifício eucarístico, regeneração batismal, porque tudo isso faz parte do culto. São sacramentos. A questão é, só a escritura é isso. Ele não vai anular tudo, não. Não é essa a ideia. Só a escritura é um princípio de julgamento. É pesar as coisas. É isso. Certo, então. Ficou bastante claro já. Então, passando para a próxima questão, um argumento que foi bastante usado na discussão seria de que, por haver muitas heresias no período apostólico e também no período patrístico, o fato dos patrísticos estarem próximos dos apóstolos não demonstraria uma autoridade maior sobre eles.
que isso procede? Isso procede de alguma forma? Inclusive, esse foi um dos argumentos do Pinteiro supracitado. Então, Ok. Hum. Não, sim, não procede não. Não procede não. Esse é um argumento bobo, né? Vamos lá, por que esse argumento é bobo? Primeiro, quando os apóstolos, eles denunciam heresias, eles não denunciam normalmente os presbíteros ou os bispos. Normalmente eles estão denunciando leigos querendo ensinar, né? Não está falando das autoridades. Na verdade, as epístolas que são direcionadas às autoridades, por exemplo, Timóteo, Tito, nelas você vai encontrar Paulo falando com muita confiança neles, né? Ou seja, você vai encontrar justamente essa questão quando Paulo fala de heresia, ele está falando de leigo, quando ele está falando com autoridade, ele está falando com muita confiança. Então, quando se trata dos pais da igreja, a gente está falando de autoridade, normalmente, né? Tem alguns que realmente não eram ordenados, mas normalmente fala-se de autoridade. Tinha heresia na igreja apostólica, portanto, pais da igreja não são confiáveis. Eu que sou. Por favor, né? Por favor. Quando trata-se de heresias na igreja apostólica, normalmente trata-se de leigos ou infiltrados. Quando trata-se de autoridades na igreja apostólica, fala-se com muita confiança. A maioria dos pais da igreja devidamente ordenado, instruído, ensinado para ser autoridade, bem mais do que um cara de 2000 anos atrás, porque o cara é ensinado pelos próprios apóstolos. Tá? Não era pelo professor de bacharel em teologia, que nem eu sou. Né? Vamos pegar, então, por exemplo, um caso patrístico controverso. Papia Gerápolis. Papia Gerápolis é controverso. Ou Papia Gerápolis, pronuncie como você acha melhor. É controverso, sem dúvida. Porque o próprio Eusébio de Cesareia fala que Papia Gerápolis acrescentou muitas coisas fabulosas e até estranhas ao evangelho, dizendo que recebeu isso por tradição oral. Aí pronto, acabou. Paz da igreja, acabou. Porque Papia Gerápolis é apostólico. Ele é do período subapostólico, na verdade. Né? Aí a grande questão. Papia Gerápolis não era ordenado, ele era leigo. Né? Isso é evidente porque ele não tinha educação devida, porque ele próprio fala que não gostava de ler. Ele não tinha disposição de ler, ele gostava de ouvir por palavra viva, de acordo com as próprias palavras do mesmo. Né? Eusébio registra isso. Papia Gerápolis não era devidamente ensinado e instruído. Ele era um leigo. E Neu de Leão conta ele entre os presbíteros, mas por um engano, porque ele leu um pouco errado uma afirmação de Papias, que na verdade Papias afirma ter recebido dos presbíteros as coisas estranhas que ele aprendeu, que também provavelmente não é uma verdade. Papias provavelmente estava sendo ludibriado por qualquer maluco que parecia ali na cidade falando que era presbítero, ele acreditava, né? Então tinha farsantes. E Papia Gerápolis provavelmente ouviu deles, né? Porque ele não afirma ter ouvido dos apóstolos, ele afirma que ouviu dos presbíteros conhecendo os apóstolos. Que presbíteros são esses? Ele mesmo identifica. Quiçá se ele sabe, né, quem era, afinal de contas. E ainda assim, Papia Gerápolis é uma pessoa. Tantas doutrinas estão em consenso patrístico apostólico, regeneração batismal, sacrifício eucarístico, presença real na Eucaristia, né? Tantas coisas estão em consenso por causa de um que errou em questões históricas, nem doutrinárias, mas históricas, e que nem sequer é ordenado. Você vai dizer, eu tenho a mesma autoridade? Por favor, dá licença. Cada afirmaçãozinha sem cabimento que é um abuso, assim. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência, de crítica histórica, vai olhar para esse tipo de afirmação e vai dizer, meu Deus do céu, é muita prepotência. Vai ter gente dizer, não, porque hoje a gente dispõe de muito mais ferramenta hermenêutica e tudo mais. E os pais gregos que leram em grego, que eram acostumados com o grego, e os que conheceram os apóstolos, que viveram próximos das regiões judias. Eles tinham menos ferramentas do que as pessoas de hoje? Por acaso? é que eles não fizeram curso. Que grande bobeira. Isso não faz o menor sentido. Hoje a gente tem muita ferramenta científica. Mas quando se fala de entender a verdade, conhecer contexto, ninguém melhor do que quem estava no contexto. Não qualquer pastorzinho hoje de igreja de esquina que tem autoridade para interpretar a Bíblia igual dos pais da igreja. Pelo amor de Deus. Isso é sem cabimento. Na verdade, eu diria, olha só, isso é uma citação, e entra de novo na questão só da escritura, muito interessante.
Paul Washer, que é batista, uma vez fez uma pregação sobre estudar a igreja. Ele falou sobre estudar a história da igreja. Ele falou: adivinha só, se a sua interpretação bíblica não se encontra em lugar nenhum, nenhuma pessoa na história da igreja primitiva, nem em princípio, interpretou igual a você, muito provavelmente você está errado. Na verdade, a probabilidade é quase 100% que você está errado. Isso entra na questão de só da escritura, ou seja, protestantes têm esse ponto de vista, até mesmo protestantes não tão tradicionais quanto batistas, como luteranos, ou seja, batistas, por exemplo, né? Até eles veem assim, e até eles entendem, até Paul Washer entende que se ninguém interpretou do seu jeito, né, no passado, você tem 99, praticamente 100% de chance de estar muito redondamente errado, tá falando uma groselha tremenda, né? Sem cabimento. Falar que, eu tenho autoridade para interpretar. Eu vou dar um exemplo muito bom. Isso é uma coisa que me deixa, nossa, me sobe uma coisa horrível, assim. Tenho 3 trecos só de ouvir isso. Trecho dos evangelhos onde Jesus fala que quem não nascer da água do Espírito não verá a vida eterna, né? E daí as pessoas dividem primeiro, né? Tem os que dividem, que dizem, nascer da água é uma coisa, o batismo é uma, e nascer do Espírito é outra. Eles dividem, né? Ou seja, quebra-se regeneração batismal. Isso em si já é um erro. Mas recentemente teve um que me deixou embasbacado, que ainda por cima veio de um teólogo de renome, né? Isso está impresso nos comentários bíblicos da edição da Vida Nova, né? E você vai encontrar isso lá, dizendo que nascer da água e do Espírito, o da água não está falando de batismo. Nascer da água está falando da água do ventre materno, porque o ventre materno tem água. Então Jesus estaria falando que para nascer da água do Espírito é necessário para ser salvo. Jesus está primeiro falando, você primeiro tem que nascer da mulher e depois tem que nascer do Espírito, que é quando você se arrepende. Que cabimento tem uma afirmação tosca dessa? Jesus falando óbvio, ei, para você ser salvo você tem que ter nascido. Pô, parabéns. Poxa, parabéns. Ou pior, aí você está dizendo que uma criança abortada vai para o inferno, então. Que não nasceu. Pelo amor de Deus. Não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Então, é justamente isso. Ninguém nunca interpretou dessa forma. Adivinha só. Não preciso falar nada. Fui claro? Sim, foi claro. Eu acho que já podemos passar para a próxima questão. A última questão, então, os sucessores legítimos dos apóstolos hoje, os bispos, pastores e padres devidamente ordenados, têm que autoridade em comparação aos padres, aos pais? Eles têm autoridade, né? Muito grande ainda por cima. A gente tem que submeter a autoridade deles porque eles estão no ofício do ensino. Porém, se for botar na balança, né? A autoridade dos pais, principalmente em assuntos mais fundamentais e principalmente dos pais mais próximos dos apóstolos, vão ter autoridade maior que os bispos atuais. Até porque bispos atuais, cara, isso você vai encontrar tanto na igreja anglicana quanto na igreja católica romana. Você vai encontrar bispos atuais às vezes falando umas atrocidades, cara. Né? Tem bispo na igreja católica romana que vão dizer, é bispo modernista. Querendo ou não, é bispo sucessor apostólico válido. Que vai dizer que aborto não, tá ok, beleza. Tem bispo anglicano que vai dizer a mesma coisa, né? Você vai achar esse tipo de coisa nos dois lados. Então, não é porque a pessoa é bispo que ela é infalível, isso já foi discutido, né? Em certas questões, eles vão ter uma autoridade muito boa, principalmente para o nosso contexto, uma autoridade pastoral muito grande para o nosso contexto, porém, dentro de algumas questões, eles vão estar errados, sim, e a gente vai ter que reconhecer que eles estão errados, né? Querendo ou não. A autoridade dos pais, principalmente questões fundamentais mais próximas dos apóstolos, sempre vai ser maior, né? E eu creio que também, quando se trata de moralidade, também vai ser maior. Certo? Sucinto, né? Então, na última pergunta, foi um membro aqui do server que fez, ele falou o seguinte: existe alguma espécie de sucessão apostólica de doutrina e ela substitui a sucessão do cargo de episcopado? Nossa, eu vou ver se eu entendi, eu vou tentar responder, né? Aí fica mais a critério da pessoa que perguntou. Sucessão apostólica num sentido de doutrina.
Ou seja, que a doutrina dos apóstolos foi preservada. Isso a gente começou o podcast falando sobre isso, né? A preservação oral, né? Cria-se nessa tradição de realmente passar o ensino dos apóstolos de pessoa para pessoa através dessas fórmulas, que eram fórmulas provavelmente muito mais catecumenais do que batismais, né? Isso é um dos argumentos do Bispo Hansen na análise dele, né? E até do J.N.D. Kelly. Acho que a parte principal. Eu acho que a parte principal da pergunta seria se isso substitui daí a sucessão. Certo. Vão discordar desse assunto, né? Lutero discordaria de mim, que Lutero cria em sucessão apostólica, mas em um certo momento ele justamente se sentiu-se confrontado em preservar o ofício apostólico ou a doutrina apostólica. Ele optou em preservar a doutrina apostólica, né? Crendo que isso seria suficiente substituto, né? Lógico que se for para ter que botar o peso entre um e outro, a doutrina apostólica sempre vai ter peso maior do que o ofício apostólico. Porém, é sempre melhor ter os dois. Claro. Até porque aí vai entrar mais em questão de anglicanismo, questão de sacerdote, oferecer o sacrifício, etc. Né? Acho que não vale entrar nesses pormenores aqui, né? Mas é sempre melhor ter os dois. Eu não creio que um substitua o outro, porque se um substituísse o outro, eu ia dizer, não, a sucessão apostólica é subjetiva. Não acho, não, de forma nenhuma. Acho que sucessão apostólica é algo que tinha que ter sim, toda igreja tinha que ter. Muitos luteranos têm, anglicanos todos têm, né? E outras igrejas também acabam tendo, né? Então, eu creio sim que deveria ser algo que deve ser preservado, que é sim muito importante. É fundamental você ter um ensino apostólico? Sem dúvida. Acima do ofício apostólico, bom, se você tiver que abrir mão de um pelo outro, é melhor, né? Querendo ou não. Porém, eu não abriria a mão do ofício apostólico assim tão fácil, não. E eu não acho que ele é insignificante ou adiáfora. Ele é, sim, muito importante. Muito fundamental, né? Mas, se for algo mais fundamental, tem que ser o ensino apostólico. Entendido, então. Bom, então agora acabaram suas perguntas, então já podemos finalizar por hoje. Então, por hoje foi isso. Nós agradecemos a você, Fábio, por ter participado aqui conosco, né? E foi realmente muito bom ter você ensinando aqui, Muito foi muito obrigado. instrutivo. E com certeza está convidado para participar mais vezes. Pode dar suas considerações finais, o que mais quiser Em concentrar aí. considerações finais, eu vou mais uma vez recomendar que leiam The Shape of Sola Scriptura, do Keith Matheson. É um livro excelente sobre o assunto, esclarece muitas coisas, faz cair as escamas de muita gente. Que eu fiz algumas afirmações aqui que para alguns pode soar muito radical, só que ele consegue conciliar bem melhor que eu, que ele é um livro, né, gente? Vai falar muito mais que um podcast, ele vai ter muito mais documento para te mostrar do que eu, né? Ele é bem cuidadoso, bem cauteloso em todas as afirmações, coloca muitas coisas na balança para tentar mostrar direitinho qual seria uma síntese bem clara e completa do que é sola escritura e questão de autoridade da tradição na igreja primitiva, etc. Eu recomendo muito a leitura desse livro, junto com Tradition and the Early Church, do R.P.C. Hansen, bispo da igreja de Irlanda, ex-bispo, né, falecido já, né? E Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã, do J.N.D. Kelly, também falecido, sacerdote da igreja anglicana. Mas, ô Fábio, eu ouvi falar que esse livro aí do The Shape of Scriptura é ruim, cara. Azar Falaram de que é quem ruim. falou. Eu falei, ó. Então, Criticaram o livro, vai ter que fazer uma crítica justa. Eu quero ver por quê que achou o livro ruim. Porque simplesmente dizer, o livro é péssimo. Por favor. O livro tem muito conteúdo que eu estudo muito história da igreja. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu não tenho capacidade de fazer uma crítica decente daquele livro. É muita coisa que é avaliada nele. Agora o cara vem dizer, o livro é péssimo. Então mostra por quê. Quero ver se tem capacidade de fazer uma crítica de um livro desse. Então, isso é tudo, pessoal. Os que nos ouvem agora no YouTube, não se esqueçam de deixar o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. O link das redes sociais, tanto do Fábio quanto da página da Winterberg, vão estar na descrição. Muito obrigado, o prazer é sempre meu, né? Deus abençoe aí todo mundo, pessoal. É isso aí. Eu também tô em outro podcast, hein? Tô no Crosscast. Pode Se fazer alguém seu quiser merchan ouvir. aí.
Né? Tem que divulgar, né? Também tá no Crosscast. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né? Segue lá no Twitter, @sanctofabius. E é isso aí. Agradecemos a todos por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado mais uma vez ao Fábio por ter participado conosco. E Deus abençoe a todos.